A melhor era que a gente está vivendo no digital, eu que já estou no digital há 6 anos, é a maior oportunidade que eu vi até hoje. E hoje ali dentro do MVM, os mentores trazem métodos que você consegue fazer 5, 10, 15 mil seguidores em 2 dias, 3 dias. Meu maior case foi nos produtos de ajuda masculina, testosterona, produto natural, para dormir melhor, para performar melhor na academia. Qual foi o formato que você utilizou para conseguir viralizar esse produto para o público masculino? Foi o mês de fevereiro ali, foi um faturamento a mais de 22 mil reais em 15 dias. Isso de lucro. De lucro, totalmente lucro. Pensar. E o pensamento sem execução, ele vai te travar. Tem que manter a constância ali. A gente vai ganhar do TikTok na frequência. Exato. Seja muito bem-vindo ao primeiro e maior podcast de TikTok Shop. Aqui é onde mente, execução e lucro se alinham. E hoje eu trouxe um case de sucesso de dentro do MVM. O Joan, ele vai compartilhar com a gente os resultados que ele teve dentro do TikTok Shop, sem mostrar o rosto e sem investir nenhum real. Prazer, né? A gente tem que se... como é que é a palavra? Se apresentar. Estou muito feliz de te receber aqui. E queria que você me contasse um pouquinho mais sobre como que está sendo essa tua jornada dentro do TikTok Shop. E conta pra gente qual que foi o seu maior faturamento até agora dentro do TikTok Shop, depois que você entrou no MVM. Perfeito, Mai. Antes de mais nada, agradeço o convite de estar aqui, fazendo parte aí do que é uma grande história que está sendo construída, não só da minha parte, mas dos demais cases de sucesso, nossos mentores também. Mas assim, o principal faturamento que eu digo, às vezes não é nem o valor em dinheiro, mas sim o senso de comunidade que a gente tem lá dentro. Esse é o valor maior do MVM. Mas claro, o propósito do MVM é mudar vidas e o dinheiro é talvez o principal mecanismo disso hoje em dia. Eu digo nosso porque hoje a gente está em mais de uma pessoa na nossa operação, mas na época que eu tive esse mês, que eu vou falar em específico de faturamento, eu gosto de falar do mês em específico, porque foi o mês que eu realmente decidi sentar, olhar para aquilo ali como uma empresa e pensar, não, eu tenho que fazer, é só isso que eu tenho que fazer. A gente tem o dia cravado, 24 de março de 2025, limpo no nosso bolso, 612 dólares. Se a gente for em custom e filtrar pelo dia anterior, que é o dia 23, a gente tem um valor de 593 dólares. A gente fez 1.200 dólares em 2 fucking dias. Tarefa de casa, some isso aqui, multiplique por 5,50, que é a média do dólar no Brasil, e se surpreendendo com o resultado. Então foi o mês de fevereiro. Foi o mês de fevereiro ali, foi um faturamento a mais de 22 mil reais em 15 dias. Isso de lucro. De lucro, totalmente lucro. Totalmente e você lucro. consegue dizer qual que foi o GMV total? GMV total eu não tenho em mente agora, mas o GMV total, até explicar para o pessoal que está assistindo, é o valor total vendido, porque parte desse GMV, que é o faturamento que vem para nós, que é a nossa afiliação. Sim. Mas então, se você colocar na caneta 22 mil reais para uma única pessoa, com um único vídeo e um único só. produto e uma única conta, fez surreal. 22 mil reais em tão poucos dias, eu acho que o GMV total fica a um lado retirado dessa equação. Porque se você parar para pensar hoje no digital, uma operação sozinho, sem investir R$1 em tráfego, você consegue fazer tudo isso? Sim. Pensa até mesmo para uma empresa que vai querer entrar no TikTok. O quanto que essa empresa vai faturar tendo seus afiliados para vender para eles. Então esse mês de fevereiro foi um mês, a gente já ouviu a expressão o dia D, né? Sim. A gente teve ali o mês D, que na época eu estava sozinho operando, foi um mês ali de maior faturamento com um único vídeo, mais uma vez, uma única conta e um único produto. E você começou dentro do TikTok Shop sozinho, totalmente sozinho. Exato. Depois que você foi construindo a sua operação, trazendo mais pessoas. Exato. E hoje, como você falou, então, é você na operação, mais um editor ou quem mais está dentro da tua operação? É um exército de 2 homens só. É eu e mais um editor. Mais um editor só? Por enquanto. Mas a gente já está vendo que a probabilidade dessa escala que está acontecendo ter que ser aumentado com um grupo de pessoas no conglomerado é nítida. Então, provavelmente, a
A gente vai aí adicionar mais um editor e um copywriter na operação. Legal. E a partir de que momento que você viu que você precisava escalar, que você já estava pronto para escalar, assim? Então, assim, ó, eu vou até comentar de um erro que eu cometi. Porque toda operação, para você ter um acerto, você tem que ter um erro antes, né? Uhum. Sabendo o que é o errado é o que você faz certo. Eu cometi o erro de quando um vídeo meu viralizou, eu parei. Eu Você fiquei. travou. Exato. O travar foi no. Como é que eu posso fazer disso virar 3 disso? Uhum. Como que eu posso fazer de um vídeo, de uma copy, virar 3? E eu fiquei muito nesse processo de pensar, pensar, pensar. E o pensamento sem execução, ele vai te travar. Com Não vai te certeza. levar a lugar nenhum. Sim. Então o que eu pensei? Eu vou ter que escalar isso. Eu vou ter que fazer um outro diferente, eu vou ter que fazer um hook diferente. Para quem não sabe, hook é a primeira parte do vídeo onde a gente faz com que a gente chame a atenção das pessoas. Capte a pessoa nos 3 primeiros a 5 Exato, segundos, mais ou menos, né? exatamente. E eu fiquei pensando muito nisso e eu travei. Então pensa o seguinte, voltando ao assunto do faturamento, se eu não tivesse essa trava psicológica que eu tive, os 22 poderiam facilmente ser 42, 62, 82, enfim, 6 dígitos. Sim. Então, assim, nessa parte ali, eu travei e 2 semanas depois, quando esse vídeo que tava viralizando começou a decair, aí eu pensei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou Uhum. ter que ir atrás, eu vou ter que... Como é que eu vou masterizar isso aqui para voltar ao que já estava acontecendo? Foi aí que eu fui atrás de uma equipe, foi aí que eu fui atrás de pessoas, na verdade. Eu pensei, pô, eu vou contratar um copywriter e um editor. Não, mas a copy eu já sei. Eu acertei uma copy. Eu só preciso de tempo. Como é que eu masterizo o meu tempo? Que era o que mais me tomava tempo, era a edição. Porque eu não Uhum. sabia edição nada. Eu comecei do zero. Do 0, 0 mesmo. Em um mês, começando do zero, aconteceu isso. Pra você ver o poder do TikTok Shop também. Totalmente Então escalável foi e... nessa parte que eu pensei, não, eu vou chamar alguém e vai ser alguém para otimizar o meu tempo. Sim. Foi nessa parte que eu contratei o editor e eu vi que a escala vem assim. A Uhum. escala, ela vem com pessoas. A gente até comentou aqui no off sobre isso. Sobre a escala com pessoas. Porque o TikTok Shop é a rede social que envolve o quê? Pessoas. Assim que você precisa de pessoas para ver o teu vídeo e comprar o teu produto, você precisa de pessoas pro background, o back-end da Sim. operação para fazer com que ela escale a chegar no céu, pode ser assim dizer. É aquela frase que todo mundo diz, né? Ninguém escala sozinho, ninguém cresce Exato. sozinho. Não tem como a gente crescer, achar que a gente vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Não existe essa questão da eu presa, Exato. basicamente não funciona, né? Delegar funções é muito importante. E é interessante que você teve esse start muito rápido, de você delegar a função. Foi. Porque do tempo em que você começou no MVM, dentro do TikTok Shop, para você ter os seus primeiros resultados e delegar, foi mais ou menos quanto tempo? Assim, a gente... O MVM ele começou ali em novembro, né? Novembro, dezembro. Nessa época eu estava fazendo transições na minha vida pessoal e profissional. Eu comecei no MVM mesmo, que nem eu falei ali nas 2 últimas perguntas, que fevereiro foi o mês D, porque eu comecei em fevereiro mesmo. Então, tipo, em um mês, junto com as mentorias dos mentores, que as mentorias que a gente tem ali quase todos os dias hoje, foi muito claro pra mim assim, tipo, Joan, sozinho você chega lá, mas com mais pessoas você vai mais longe. Com certeza. Então, nesse start que deu esse vídeo viral, que fez todo o faturamento, que os 22 vieram, eu pensei, cara, eu tive o travamento, mas se eu não tivesse esse travamento, se tivesse uma pessoa fazendo o que eu deixei de fazer por mim, foi nesse start que eu preciso de pessoas. Sim. Foi nisso. O travamento e a queda de faturamento, que teve uma queda, automaticamente sempre vai ter, isso é fato. Foi onde eu startei para pensar, eu preciso de pessoas. Foi mais ou menos um mês. Um mês? Um mês. Nossa, muito rápido. Bizarro, porque o MVM mudou tanto a minha cabeça, eu até comentei também no off ali com o pessoal, que a minha maior trava era o delegar. Aquele pensamento de, tipo, quem que vai fazer o que eu faço? Ou tipo, você dá conta de tudo. Exatamente isso. Ninguém vai fazer como eu faço. Exatamente. Né? Só que não me vinha na cabeça o pensamento, e se alguém fizer melhor do que eu faço? Perfeito. Aí eu Nossa, pensei, perfeito. vai ser agora. É a melhor era que a gente está vivendo no digital, eu que já estou no digital há 6 anos, é a maior oportunidade que eu vi até hoje. Então, pô, como o pessoal sempre fala, vamos dar o win. Sim. Se você
desconstruiu boa parte da tua cabeça para você estar aqui dentro, fazendo um estilo de trabalho que agora é o TikTok Shop, que ninguém tinha visto até hoje, por que você não vai quebrar tua cabeça também para colocar alguém na operação e quebrar o teu estigma que você tinha antes? E nesse um mês eu basicamente só pensei assim, vamos, já estamos aí, vamos chamar alguém para operação. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa de confiança. Então foi basicamente um mês. E para a gente continuar nessa pegada de entender como que está funcionando a tua operação, como que você conseguiu encontrar essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa conhecida sua? É uma pessoa que você teve que treinar para estar junto com você na operação? Conta um pouquinho Interessante. mais sobre como que está funcionando essa operação por trás. Depois eu quero conhecer até um pouquinho mais de quem é hoje por trás do TikTok Shop. Interessante, interessante. Tá, primeiro que o mundo ele é muito cíclico, assim como o digital. O digital repete ciclos. O que interfere de um ciclo para o outro é o tempo. O meu primeiro emprego foi de empacotador no mercado, na minha cidade natal. E depois que eu saí de lá, eu fiquei anos sem frequentar lá, sem passar por lá. E quando eu fui muito bem atendido por um cara. E eu gosto muito disso, de conversar com pessoas e no mercado onde tudo é muito rápido, alguma pessoa que te dá atenção, te sana a tua dúvida e te trata bem, você gosta disso. Por que eu tô falando isso? Porque hoje o meu editor é esse cara. É o cara que me tratou bem o dia que eu fui lá. Então, é muito doido isso, porque as coisas se encontram. O mundo se encarrega de entregar pra você aquilo que é teu. Sim. Então, esse cara, eu encontrei ele lá, a gente virou amigo depois disso, que ele me atendeu. Fui saber que ele mexia com VFX, se não me falha a memória, que é edição. Uhum. Tava tentando entrar no digital, eu já estava no digital, eu ajudei muito ele. E ajudei ele com conteúdo, com cursos que eu tinha, com alguma coisa que eu já sabia. E depois de um tempo a gente se afastou. Aí chegou o TikTok Shop e eu fui aonde? Naquele mercado. E ele Uhum. tava lá ainda. Caramba. Então eu falei, cara, ó, eu preciso de uma pessoa de confiança, o meu método é X, Y, Z. Você apresentou como funcionava o TikTok Shop Exato. e foi tranquilo para explicar, porque como o TikTok Shop é algo muito novo Exato. para todo mundo, né? O TikTok Shop, na verdade, ele lançou nos Estados Unidos em média mais ou menos uns 2 anos, Isso. mas aqui no Brasil acabou de chegar, né? Uhum. A gente está em 2025, chegou agora no dia 8 de maio, e só que já funciona nos Estados Unidos e a gente basicamente trabalha, né, nos Estados Unidos, a gente acaba ganhando em dólar. E é muito complicado para as pessoas entenderem, né, como que funciona, você explicar que você está ganhando dinheiro simplesmente fazendo vídeos, né? Exato. Você faz um vídeo e um vídeo você pode bater, igual você bater o faturamento, lucro basicamente, né, de 20 mil reais. Exato. E, E como é que foi você explicar isso para ele? então, a gente chegou ali, eu falei, cara, a conversa da gente é muito direta e é até hoje. Cheguei, cara, confia em mim? Confio. Cara, eu tenho um projeto pra te apresentar, eu preciso de ajuda. Eu não falei nem que, tipo, eu vou passar um projeto, eu preciso de ajuda. Uhum, Então eu já incluí uma operação ali pra ele. Não, legal. beleza, vamos conversar. Conversei, eu gastei não, eu investi um dia só em gravar o meu método de edição. Porque o dele era um método profissional. Uhum. Só que até De um outro mercado. exatamente. Até passa aqui pro pessoal que for começar no TikTok Shop. O TikTok Shop ele não precisa de tanta perfumaria assim. Você Uhum. precisa mais de estratégia. Ser direto, né? Exato. Você não precisa de um vídeo muito bem editado, uma edição cinematográfica. Não, não carece disso. É, querendo ou não, dentro do próprio TikTok, o TikTok ele é uma plataforma rápida, né? Exato. É uma plataforma ali que você tá para, diferente de outras redes sociais, você tá muito mais próximo do seu lead, você tá muito mais próximo das pessoas. Então você tem que agir como essas pessoas, para você se conectar com elas, né? Exatamente isso. Aí eu falei pra ele, falei, ó, é assim, 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 TikTok Shop é isso, isso e isso. Eu preciso de um parceiro pra isso aqui, isso aqui. Perfeito. Ele, não, topo. Em 2 dias ele assistiu às aulas, no terceiro dia ele estava editando, no quarto dia a gente já postou vídeo e no 9º dia o vídeo dele fez a primeira venda. Massa. Nossa, incrível. Então, é porque querendo ou não, mas o TikTok Shop ele não é complicado, pode-se assim dizer. Ele não é uma coisa que você precisa de estratégias iniciais para chegar num final. O TikTok Shop é simples. É você criar o conteúdo para a pessoa ver, chamar a atenção dela, educar ela, falar de um problema, e se ela tiver o problema, você te ajuda a resolver. Uhum.
Então, basicamente, foi isso que eu passei para ele. Não só nas aulas que eu fiz, mas nas copies também para ele entender um pouco. Sim. O que é um hook, o que é um body e o que é um CTA. Uhum. Cara, eu preciso disso na edição, isso aqui e essa parte na edição. Ele foi lá e fez. Então, Perfeito. tipo, se você pensar, um cara que era caixa de mercado e hoje está junto comigo num faturamento de TikTok Shop, que o meu primeiro mês de fevereiro foi o mês que eu gosto de citar, que foi o mês inicial para mim e já foi esse boom. Imagine agora, 2, 3 meses depois, com toda a expertise que a gente tem, com as causas dos mentores todos os dias, ensinando pra gente uma coisa nova, com a comunidade todo junto, unidos, um ajudando o outro. Pô, se você pensar num caixa de mercado que ganhava seu salário mínimo no mês, 3 meses depois... Você consegue fazer o valor de um salário mínimo em um dia, com um vídeo. Exatamente, Mai. Com um vídeo, porque qual que é a média, assim, compartilha com a gente, né? Qual que é a média, mais ou menos, do ticket dos produtos que são vendidos no TikTok Shop, que você vende hoje? Ok, os produtos que eu vendo, para vocês terem uma ideia, eu vou falar mais bem específico pro pessoal que tá curioso, porque eu recebo muitas essas perguntas no direct. Uhum. Joa, qual o valor desses produtos? Eu falo assim, não, eu não vou te falar o valor do produto, eu vou te falar o valor que ele vem para mim quando eu vendo ele. Uhum. A média é do quê? De 8 a 10 dólares. Que hoje, convertendo, você ganha em dólares, né? Você não ganha em real, você tá ganhando em dólar. Exatamente. E totalmente limpo. Limpo. Porque esse valor que vem para você já é descontado a taxa do TikTok Shop e o valor que fica para o produtor do produto. Sim. Então pensa o seguinte, se você vende um vídeo desse por dia, pô, vai vender ali 10 dólares num dia. O dólar do valor que tá hoje, você vai ter uns 60 reais no teu bolso, vamos arredondar. Se você vendendo um produto. Um produto, com um vídeo que você vai postar e vai rodar pro resto da vida lá. Sim. Você pode postar ele simplesmente agora, e daqui 30 dias ele pode viralizar. Foi assim que aconteceu com o meu primeiro vídeo. Ele não viralizou já quando eu postei. Quanto tempo que demorou para ele viralizar? A minha primeira venda, agora eu vou bater num ponto bem interessante, tá, pro pessoal ter ciência do que é o TikTok Shop. TikTok Shop, ele é simples, mas ele não é fácil. Às vezes o pessoal compra o digital como uma facilidade muito grande de você ganhar dinheiro. Só que esquece de se encarregar o trabalho para aquilo. Sim. Então você tem que trabalhar. Total. Queridão, tem que ter constância, né? Exatamente, ali ó, senta ali e fala para você mesmo, porque eu não vou sair daqui nas próximas 1 hora, eu vou ter que fazer o que tem que fazer. E assim, eu comecei a postar vídeos do primeiro produto quando eu tava no meu 32º vídeo postado, que isso eu acho baixo, porque teve gente que postou mais de 100 vídeos antes de fazer a primeira venda. Eu vi casos de pessoas que postaram 200 vídeos. Meu, olha que bizarro. Então eu tive essa sorte de no 32º vídeo... Mas não se assustem, tá? Pode ser no primeiro também. Exatamente, que foi o que aconteceu com o meu primeiro viral. Porque eu coloquei um método novo de edição e no segundo dia ele já vendeu. Que pegou a escala enorme. Mas voltando a esses primeiros vídeos que eu postei, que eram os meus primeiros vídeos editados, no 32º vídeo, o meu 7º vídeo começou a vender. Caraca. Foi o 7º vídeo meu que começou a vender. E mais doido ainda, que foi o vídeo, que é o famoso vídeo que a gente não dá R$1 pra ele. A gente só posta pra cumprir a tabela. Sim. Pra cumprir a tabela do dia. Vou postar 5 vídeos num dia. Esse foi o 5º vídeo e tá lá. É porque é aquela coisa, né? Você posta todo santo dia. Exato. Você não deixa de postar, né? Não. Tem que manter a constância ali. A gente vai ganhar do TikTok na frequência. Exato. A plataforma, ela quer que você interaja, né? Ela quer que você esteja ativo ali, a todo momento. Então não tem como você postar um vídeo agora e daqui 1 semana postar um outro vídeo e achar que você vai viralizar. Você tem que ter a constância de estar mostrando, porque como você não tem custos de divulgação, como você tem que ter através do Facebook Ads e tudo mais, que você investe, né, dinheiro para que o seu criativo seja mostrado para as outras pessoas, você tem que usar o maior ativo que tem ali no TikTok, que é o algoritmo. Exato. Então você simplesmente posta, que o TikTok basicamente vai se encarregar de entregar isso para as pessoas, e pode ser que do nada, igual aconteceu com o Johan, simplesmente estourar e vender muito com um vídeo só. Exato. Um vídeo que você levou quanto tempo para fazer? Ah, esse vídeo eu lembro muito bem. Foi um vídeo que eu adaptei uma técnica de hook real. Eu até posso falar aí. Hook real? Hook real. Explica um pouco mais, então, quero entender. Basicamente assim, a persona que eu usei nesse vídeo
foi uma persona que, nos 5 primeiros segundos, ela era uma pessoa, até vai uma dica para quem quiser. Se Uhum. você quer criar um vídeo, Ao ouro. você tem que pegar uma pessoa real. O que é uma pessoa real? É isso aqui que eu tô fazendo. Eu tô falando com vocês, gesticulo, eu faço às vezes alguma coisa com a mão, com o corpo. Se eu falo mais entonado, eu me aproximo. Se eu falo mais recuado, mais baixo, eu me recuo. Uhum. Então, o hook real é isso. É você pegar uma pessoa que tem a expressão da frase que você está falando nos 10 primeiros segundos. Ela tem que condizer, né? Exato. Tudo tem que casar, basicamente, né? Se eu vou pegar e criar um vídeo de uma pessoa falando com o interlocutor, eu vou olhar direto para a câmera. Eu vou buscar uma pessoa que olhe direto para a câmera e fale direto com a câmera, tipo apontando do jeito que eu tô. Perfeito. A pessoa dá um recado, tipo, ó, por exemplo assim, é você que tá com problema X. Não vou dizer que eu tenho a solução, mas eu posso te ajudar. Basicamente isso. Até porque a gente não pode fazer promessas falsas dentro do TikTok. Exato. A gente, nem que a promessa seja verdadeira, a gente não pode prometer muito. É, A gente tá lá para ajudar o lead. exatamente. É como eu falei no processo de criação. Você chama atenção, você conscientiza do problema, você prende a pessoa falando de tal problema, você explica bem o problema e você fala que você tem uma coisa que você pode ajudar a pessoa com uma possível solução. E isso me faz ir para um outro assunto, que é o TikTok, ele quer que você interaja dentro da plataforma de uma maneira mais natural possível. E como que você consegue fazer a mescla da venda sem ser diretamente uma venda? Muito boa a sua pergunta, interessantíssimo. Ali no Macau dos Mentores, a gente teve, né? A gente vai falar de estratégias aqui, porque quem tá no MVM, a gente não esconde nada. Isso é fato. Então, para você que vai entrar, você vai receber o mesmo tratamento que todo mundo recebe lá. O que eu pensei? Na parte dessa retenção, dessa ajuda da pessoa, a gente teve uma call a gente chamava de fundo de funil, né? Que é realmente apresentar o produto logo de cara e mostrar para a pessoa. Não é um vídeo tão elaborado Exato. assim, né? Às vezes até um vídeo você segurando o produto e falando dele. Uhum. Beleza. Eu olhei para aquele vídeo e pensei, beleza. Assim como a gente está falando diretamente de um produto que já está escalado, automaticamente se o produto está escalado, ele é o quê? Conhecido. E o que vem antes de uma compra? A dúvida. Então, se eu fizer um vídeo de uma pessoa falando os benefícios X do produto, do qual ela mesma usou, eu vou estar mesclando a minha persona com essa estratégia de fundo de funil de apresentar o produto. A gente geralmente tem como é que eu posso dizer? O direcionamento de não apresentar o produto já no começo, porque a gente quer disfarçar a nossa venda. E querendo ou não, a pessoa que tá ali vendo o vídeo no TikTok, ela tá rolando para se distrair, né? Exatamente. Só que daí eu pensei, como o TikTok eu não gasto nada para testar, a única coisa que eu gasto é raciocínio, pode-se assim dizer, Sim. e tempo de tela para editar. É estratégia, né? Exato. Eu pensei, eu vou colocar uma pessoa falando sobre o produto. Ela vai explicar o produto. Uhum. Então, essa é até hoje uma das estratégias que eu uso. Uhum. Às vezes, para não colocar o produto muito de cara, eu falo sobre um problema X e sou enfático nele. Exemplo, um problema que a gente pode citar muito que curam dores é saúde masculina. Do homem, depois dos 40 anos, que não produz mais sua testosterona natural, tem produtos naturais que podem ajudar ele e tudo mais. Eu falo enfaticamente nesse produto, porque é uma dor muito grande. Sim. Nesse produto, nessa dor. Eu falo enfaticamente nessa dor, nesse ponto fraco da pessoa, eu vou conscientizando dela e ao mesmo tempo vou falando de produtos naturais que podem ajudar isso. E no final, a pessoa vai pensar, no meio do vídeo ela pode pensar, beleza, ele já falou de XYZ, onde é que eu vou pegar isso? É aí que vem a minha chamada para ação. Uhum. Todos esses componentes, um exemplo, todos esses componentes que você acabou de ver aqui, estão reunidos em um único produto só. Então, eu faço essa abordagem do problema, enfático nele, com produtos naturais que vão ajudar essa pessoa, e no final, todos esses produtos naturais vão estar em um único pote. Interessante. E essa parte dos 3 a 5 primeiros segundos que você faz no seu vídeo, Ok. normalmente você faz testes de fatias diferentes de público ou você sempre foca em um público só para cada produto específico? Como esse produto que você mencionou agora, que é um produto direcionado para homens que têm problemas, né, de testosterona, Sim. enfim.
Então, assim, ó, para a gente validar, o que eu faço para eu validar uma dor? Lógico que a pesquisa vem antes de tudo. Então a gente vai na pesquisa do Google, a comentários do YouTube ou até mesmo até o próprio ChatGPT. Perfeito. Então o que eu faço? Eu testo um hook falando diretamente com aquele problema. O fulano de tal que tem 40 anos e tem problema na sua testosterona natural. Isso também é uma dica que eu dou. Use muita entonação de voz nas vozes que vocês criam. Para você falar, talvez até mais pausadamente, para a pessoa prestar atenção em você. É isso que eu faço. Para o pessoal, só um cortezinho, para o pessoal entender, a gente vai entrar um pouco mais a fundo depois sobre como que o João faz esses vídeos. Ele está falando aqui sobre criação de vozes e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais acho, depois que ele explicar, porque ele não precisa mostrar o rosto dele. Ele simplesmente cria vídeos do zero e esses vídeos vendem muito, muito mesmo. Então pode continuar falando sobre o produto. Tá, ok. Aí eu pego o hook, eu faço um hook focado para essa dor, para esse público, para os homens de 40 anos, 40 a mais, né? Uhum. Então, quando eu vejo que esse hook chamou a atenção, para esse primeiro teste eu faço 5 variações. 5 variações de diálogo que pegam o mesmo público, os homens de 40 a mais. O que validou, eu faço em escala. Essa validação tem que ser uma venda, pelo menos. Uma venda, exatamente. Nessa primeira parte, tudo é baseado em venda. Gente, métrica secundária é bom, mas não é o que traz o teu retorno. Não é o que te dá dinheiro. Uhum. A métrica boa é métrica de venda. Sim. Então é isso que eu analiso. O Hook chamou tantos por cento de retenção. Tem uma métrica que, como tudo é muito novo no TikTok Shop, uma métrica que eu uso, você consegue ver quanto que o teu vídeo teve de retenção. Nos 5 primeiros segundos, se ele bateu 50% de retenção, mas não fez uma venda, eu costumo usar aquele hook de novo. Por quê? Porque a gente divide os vídeos em 3 partes. Hook, body, que é o corpo, e o CTA, que é a chamada para ação quando você fala do produto. Então, se esse hook, essa primeira parte do vídeo chamou atenção e ele perdeu retenção no resto, o meu problema está no body ou no CTA. Então eu vou mexer aquilo. Mesmo. Mexendo naquilo, pô, a retenção do body, sei lá, às vezes fica em 10, 12%, subiu um pouco mais, eu vou mexer na minha CTA. Por quê? Porque eu tenho que pensar agora não como um criador de conteúdo, eu tenho que pensar como um possível consumidor. Se eles estão vendo ali, tem coisa que está chamando a atenção. E no estilo de vídeo que eu faço, é o vídeo informativo, se eu estou informando, eu estou conscientizando de problema. Se tem gente assistindo, esse problema ainda existe nessa pessoa. Eu só tenho que achar um jeito de ela aceitar minha ajuda. Convencer ela, de certa forma, né? Exatamente. Validou isso, eu faço tudo por partes. Tudo por partes. É esse público que eu tenho agora, é nele que eu vou trabalhar. Validei uma copy nele, ou seja, quando eu digo validar uma copy, é você vender. Sim. Realmente. Vendeu, eu faço uma variação de persona. Aí eu vou atingir, por exemplo, um homem que é um workaholic, que trabalha muito no dia dele, indiferente da idade, chega no dia ele ainda está cansado. O meu produto soluciona, ajuda a selecionar isso. Então você vê várias nuances que o produto pode ajudar aquela pessoa que está assistindo o teu vídeo. Cada nuance eu vou parte por parte. Eu faço o primeiro teste dos 40 a mais. Validou? Aí eu vou pro homem que está cansado todo santo dia no fim do dia. Aí depois disso, o que o meu produto pode ajudar mais? Confusão mental. Aí eu vou para um outro, validando esse segundo, eu vou para um outro narrativa, ajudar a pessoa como ela pode melhorar o pensamento dela, o comportamento dela, como ela pode dormir melhor, a cabeça dá uma desligada à noite, eu faço toda a narrativa em cima disso. E o processo se repete. Hook, body, que é o corpo, e o CTA, que é a parte final. Quanto tempo você bate na mesma dor? Vamos supor assim, você fez um vídeo e ele validou com um ângulo. Ok. Até quando que você fica ali espremendo o suco desse vídeo viral? Eu geralmente faço o teste de 5 dias para as copies. 5 a 6 dias, com um volume de 4 vídeos por conta, basicamente. Assim, viralizou um vídeo, eu costumo falar que nem o nosso mentor lá falava, o Marconi. Se você tem um viral, você não tem nenhum viral. Por quê? Porque um dia ele vai parar. Sim. Então, se você tem 2 viral, você tem meio viral. Se você tem 3 virais, você tem 75% de um viral. Se você tem 4 virais, você vai ter um viral. Só que, pensa o seguinte, se você tem 4 vídeos virais que estão vendendo,
o suco ainda tá ali, certo? Por quê? Porque a métrica principal é venda, é a compra do nosso produto. Por que que eu não vou adaptar isso novamente, camuflando essa, digamos assim, esse ângulo? Exemplo, cara que tem 40 anos e tem problema de testosterona, muito provavelmente esse cara pode ser um cara casado. Uhum. Aí o que que eu faço no ângulo? Você que é um cara de 40 anos e nem a sua mulher te reconhece mais, você não acha que não tá na hora de você mudar isso? Você pode ver que o que era, por exemplo, um ângulo validado, ele virou um subângulo, assim como Uhum. existe nicho e subnicho de produtos hoje Sim. em dia. Então eu faço isso. Só que quando cai em todos os virais, porque isso até vou falar para quem vai entrar no TikTok Shop, o seu único vídeo viral não vai te deixar milionário, meu amigo. Então sempre faça mais vídeos. Sim. Nunca pare, pelo amor de Deus, nunca Não faça se isso. contentar com um Exatamente. vídeo só. Exatamente. Se você tem 22 mil na sua conta do TikTok Shop, você tem nada. Pensa nisso, só segue. E você pode fazer vídeos como se fosse realmente, de fato, como o nosso mentor Kobata fala. Cada vídeo é um bilhete de loteria. Muito bem colocado, É o exatamente nosso isso. bilhete de loteria e a gente testa, testa, testa sem gastar nada. Se você pode imprimir 6 no dia, por que que você vai imprimir só um, Exato. né? Tudo depende de cada pessoa, da constância de cada pessoa. Exatamente. E só complementando essa sua pergunta, se ele tá vendendo, se ele é viral, eu tô extraindo esse suco, cara, a laranja ela dá suco, mas chega um dia que ela seca. Sim. E é essa conclusão, esse ponto que você colocou, e eu também trouxe dos 22 mil você não tem nada, e você tem 4 virais e tem um viral, é justamente por isso. As fontes secam, vai de você construir outras. Pegar novos ângulos, pegar novos tipos de copy, novos públicos, novos formatos de edição. É assim que eu faço. Então, tipo, eu sempre, até brinco, eu sou meio pragmático nisso. Para mim, a fonte vai secar. Uhum. Uma vai secar. E se eu tiver 5? E aí? Uma seca, vai ter 4 lá. Daí das 4 vai virar 8. Vai virar 12, 16, sei lá. Então, assim, eu extraio o máximo que eu posso. Eu vou extraindo, eu vou extraindo, eu vou extraindo. Quando eu vejo que não dá mais para extrair, eu não me apego àquilo. Uhum. Não me apego ao produto, eu não me apego a um vídeo, eu não me apego a uma edição, a uma conta, que Uhum. também, né, não tem o porquê. Eu simplesmente vejo, pô, não tá extraindo mais, não tá viralizando mais naquele ângulo, vamos pro próximo, já tem 2 aqui que estão viralizando, beleza, eu vou extrair subnichos dele. Uhum. Parou de viralizar, eu já vou ter mais outro nicho, que nem eu citei aqui agora, o homem 40 mais, o homem da texto e o homem casado. É isso, gente. Não se desesperem caso aquele vídeo viral ele simplesmente pare de vender. Uhum. Se você tem uma base, se você sabe como viralizar, é só continuar. Continua na constância, continua adaptando aquilo que foi e deu certo para novos vídeos. Exato. É exatamente isso, não dá pra você parar, porque se você tivesse uma receita de bolo, a gente vê muito hoje em dia, porque o algoritmo atualizou e o algoritmo quer isso. Se fosse fácil assim, todo mundo viralizava. A gente é ruim mesmo, a gente testa o algoritmo todo santo dia. Sim. O MVM foi lá, a gente criou a nossa trend dentro do TikTok nos Estados Unidos. Isso aí foi um marco E viralizou histórico. muito. Foi um Muito marco mesmo. histórico. Brasileiros hackeando o algoritmo do TikTok nos Estados Unidos. Como assim? Hackeando não. Bom modo de dizer, né? Usando a nosso favor, Exatamente, basicamente. estando no topo ali das hashtags com o nosso produto. Exato. Cara, quem que pensaria isso? E muitas pessoas veem o algoritmo, né, de outras redes sociais também, e algumas do próprio TikTok, o algoritmo como se fosse algo, o nosso inimigo. Exato. E aqui agora, dentro do TikTok, o algoritmo ele é totalmente nosso aliado, porque o TikTok ele quer fazer com que o nosso vídeo venda, porque ele vai estar ganhando com isso também. Então não tem o porquê dele não entregar o seu vídeo. Logicamente que dentro do TikTok existem as diretrizes, Exato. né? E até queria te perguntar, como que você faz para você não cair, né, nas violações, que Sim. existem muitas violações que a gente pode, querendo ou não, tomar de acordo com cada vídeo que a gente faz. Então a gente tem que andar certinho de acordo com o TikTok, senão a gente acaba perdendo conta e etc. A gente não pode também fazer qualquer coisa. Exato. Né? Então, Como que você assim, lida com essa questão das violações e tudo mais? assim como estrategicamente a gente tenta esconder a venda no vídeo que a gente faz, a gente também não pode ser tolo de chegar no fim do vídeo e falar uma atrocidade, prometer uma coisa, curar
uma doença crônica, por exemplo. Então A essas gente está são... falando de saúde, né? Exatamente, Pessoas, saúde. A gente está exatamente, vendendo produtos relacionados à saúde, suplementos e tudo mais. exato. Então assim, o que eu faço? Eu sempre vejo muito a copy com muito dinamismo. Como assim? Isso aqui vai causar dor em alguém? Isso tá falando, por exemplo, de um- uma gordura extra que a mulher tem visível? Por exemplo, é um ângulo que também dá para usar em produtos que tem para vender dentro do TikTok Shop nesse solução de problemas. Então eu analiso o vídeo, eu analiso a copy muito na parte de como as pessoas vão ver isso aqui. Aí que entra o assunto que a gente vai entrar depois, que são inteligências artificiais. Você Uhum, pode pedir pro ChatGPT te ajudar nisso. O uhum. ChatGPT é meu melhor amigo, inclusive. É É, maravilhoso. amigo, barra terapeuta, barra parceiro, barra sócio, tudo. Te ajuda em tudo, né? Qualquer coisa Exatamente. que você pergunta pra ele, ele vai te ajudar ali. É Então, só saber perguntar, né? exatamente. Tanto que dentro do MVM a gente tem vários prompts, vários cases de sucesso nisso. O próprio Pedro é um cara que me ajudou muito nessa parte aí, nos prompts que ele criou. Mas eu criei um agente dentro do TikTok. Eu eduquei o TikTok. Falei, chat, TikTok nos Estados Unidos, como é que funciona as diretrizes? Ele me deu as diretrizes. Beleza. Ele é rigoroso com o quê? Me deu o que ele é rigoroso dentro do TikTok Uhum. Shop. Ao mesmo tempo que ele me deu isso, eu só dei um comando para ele. Falei, então beleza, eu vou te mandar copies aqui dentro de vídeos que se tornarão virais no TikTok Shop para vender para determinado público. E eu quero que você analise-o friamente conforme as diretrizes que você me explicou. Se algum desse vídeo, pelo fato da copy, pode causar alguma violação dentro das diretrizes. E o ChatGPT me ajuda. Às vezes tem pontos que eu nem me tocava no ver, que a gente está tão no automático para criar aquilo, que o próprio chat me fala, ó, João, isso aqui pode te dar problema. Troca isso aqui por isso. E aí você vai adaptando a copy para que não caia Exatamente. numa violação. Só que pensa o seguinte, quanto que você vai gastar hoje para testar uma copy no TikTok Shop? Nada. Então por que não fazer? E se fosse alguma outra plataforma, com certeza você estaria Nossa. gastando o seu dinheiro. E é por isso que muitas pessoas que trabalham com direct response, né, elas acabam faturando muito, mas lucrando pouco. Exatamente, Né? porque o teste é constante, não é? Então, tipo, só para concluir, pensa assim, quanto que eu vou, para tudo que eu faço no TikTok Shop, é de tão bizarro que é esse novo mercado, é a única pergunta que eu faço para mim mesmo. Joa, quanto que você vai gastar para fazer isso, quando eu tô em dúvida de alguma coisa? Uhum. Nada. Então vamos lá. Ah, vai cair a conta. Cara, dentro do MVM, do método nosso ali, cara, eu tô ensinando você a subir conta para mais de 5 mil seguidores, caso você não saiba, o TikTok Shop ele só aceita que você seja um vendedor, um creator de TikTok Shop quando você tem mais de 5 mil seguidores. E é só isso. É um dos requisitos, né? Para Exato. você entrar no TikTok Shop, você precisa ter uma conta. O João, Exato. ele vende nos Estados Unidos, então você precisa ter 5 mil seguidores e uma conta criada nos Estados Unidos, isso, né? Exatamente isso. E hoje ali dentro do MVM, os mentores trazem métodos que você consegue fazer 5, 10, 15 mil seguidores em 2 dias, 3 dias. Bizarro. Então, por que você vai se Muito rápido. preocupar? Então, não fique caçando um problema para cada solução. Só testa. Deu certo? Tá aí o teu bilhete de loteria possivelmente. Uma Boa. cópia que você gostou muito, que você tinha dúvida, mas o teste da própria plataforma foi aprovado, não teve violação, por que eu não vou trabalhar em cima daquilo ali? Uhum. E se deu violação, beleza, palavra X que eu suspeitava provavelmente violou. Então isso aqui já vai pro meu diário, ó, isso aqui eu não uso mais. Já vai pro meu cardboard ali, isso aqui eu não uso mais, essa expressão eu não uso mais, esse duplo sentido eu não uso mais. Legal. E assim vai. E assim Interessante você falar isso. Você demonstra ser uma pessoa bem metódica, né? Sim. Como que é essa tua organização? Então assim, tem muito raiz de história nisso, porque eu fui criado muito no esporte. Então, por exemplo, assim, um exemplo que eu gosto de usar, se tem uma criança em casa, a criança, quando ela quer alguma coisa e você não entrega, ela vai chorar até você entregar. Agora, vai chorar você no meio de uma quadra de basquete porque você queria ganhar. Porque o cara te empurrou, te fez uma falta. Não existe. Uhum. Então, o esporte, ele te ensina a disciplina e que você vai perder. A primeira coisa que você sabe é que você vai perder. É a mesma coisa. Ou em algum momento você vai perder, né? Exatamente, é tipo você viver. Meu querido, daqui a 120 anos, eu, você e todo mundo que tá aqui não vai mais estar aqui. Sim. Então, o esporte me ensinou muito isso. Tenha a tua estratégia, siga firme nisso. Então, assim, desde o esporte, eu já vim com essa metodologia em muita coisa. Ah, o
o que comer, o que não comer, horário de acordar. O outro trabalho que eu tive antes de ser criador do TikTok Shop também envolvia muito dieta, muito é, comportamento, vestimento e tal. Então você tem que ter uma metodologia. Então assim, se você aprende isso numa vida, a forma que você faz qualquer coisa é a forma que você faz tudo. Uhum. Então eu pensei, pô, o TikTok Shop ele me dá a facilidade de não investir nada, de ter uma liberdade geográfica, de trabalhar com um computador, às vezes até um celular, que tem Tem um... gente dentro da própria Meu, comunidade que trabalha somente com não celular. dá pra chamar de gente, é uns alienígenas aqueles caras, meu. Aquilo ali É bizarro Aí, mesmo. aí, pô, todas essas facilidades. Tá, mas assim como vem coisa fácil, pode ir fácil também. Então eu travo muito uma metodologia para acordar, rever a copy que eu escrevi no dia anterior. Eu nunca valido, eu nunca criei um vídeo em cima de uma copy que eu fiz no mesmo dia. Uhum. Não me entra na cabeça isso. Você deixa a sua mente, primeiro você faz ela, Exato. depois você revisa ela com uma mente um pouco mais tranquila, com Exato. outro olhar, No outro basicamente. dia, é a primeira atividade do meu dia. Legal. Antes mesmo do café. Você acorda, você já vai logo ver. Eu gosto muito desse... Tem que até ser meio polido pra falar esse termo, mas... Não digo passar fome, mas você sentir fome. É tipo frio. Eu gosto de sentir frio, mas não gosto de passar o frio. Uhum. Eu gosto do clima frio e tudo mais. A alimentação é a mesma coisa, porque isso vem até de estudos antigos que, ao sentir fome, você busca pela sua caça. Você tem mais vontade. Questão de sobrevivência, né? Exato, o instinto de sobrevivência. Exatamente isso. Então eu gosto dessas coisas. Pode fazer sentido pra mim? Faz. Pra outras pessoas que aqui estão com a gente também, ou quem tá nos assistindo, pode não fazer. Tá tudo certo, cara. E é legal a gente ter essa troca também. Sim. Então, tipo, eu sou muito metódico nisso. Então eu acordo e já vou revisar minha copy. Reviso a copy. Pô, isso aqui tá legal, validei. Agora eu mando pro meu editor. Uhum. Ó, daqui a gente vai fazer 4 variações desse vídeo com um ângulo, com X ângulo e 4 hooks diferentes com o mesmo body e o mesmo CTA. Beleza, fechou. Vai lá e faz. Até mesmo no começo da tarde já tá pronto, a gente já posta, testou, validou. Hoje eu faço isso, mas antes eu acordava, copy, edição, copy. Tentava fazer tudo no mesmo dia. Exatamente. Ia na ânsia de postar e postar e postar, né? Exatamente. A gente sabe que o método é isso. Então, a gente era o que eu fazia. Hoje tem um processo mais calmo. Agora eu tô estudando copy. Detalhe, quando eu comecei no TikTok Shop, eu não sabia o mínimo de copy. E olha que eu trabalhei no digital há muito tempo. Fui gestor de tráfego e tudo mais. Já tive agência, já fiz dropshipping na época que lançou. Então, só que olhar para copy no quesito funcionalidade, que é o 80-20 do negócio, eu não olhava com tanto carinho. Ao mesmo tempo que eu não olhava, eu não tinha tanta prática. Agora eu já dedico todo um tempo à noite para estudar a copy, estudar o que é copy, gatilhos mentais, a estrutura de copy e assim vai. Sendo que dentro do MVM tem uns caras lá que já resolveram muito problema nosso de copy também. Com certeza, com certeza. Os bots do ChatGPT. Quem entrar no MVM vai saber, tá? Vocês Exato. podem entrar com calma, que lá vocês vão estar bem amparados nisso também. Mas a gente foi ali os primeiros, né? Então a gente tinha que se virar e fazer acontecer. Hoje a gente já tem essa facilidade de ter ajuda de inteligência artificial para isso e pessoas também. Não é feito totalmente, né? Trabalhando um pouco mais, a gente falando um pouco mais sobre copy. Hoje em dia, você usa então a ajuda da própria inteligência artificial, né? Que a gente tem, que próprios membros do MVM tiveram essa facilidade e entregaram para a gente, né? Alguns prompts, alguns agentes dentro do próprio ChatGPT que ajudam a gente a fazer essa criação da copy. Mas antes a gente fazia basicamente tudo do zero, né? Só que não se exclui essa possibilidade de ser feito 100% do zero. A gente tem que ter o toque humano dentro da copy, né? Porque, de fato, no meu caso, eu considero muito que a copy é o 80-20 da venda. Você considera isso também? Sim, sem dúvida. E é por isso que veio o hook real, que eu chamo. Que o hook real vai aprender as pessoas para que elas escutem o que eu quero falar. Perfeito. O que minha copy está falando. E, gente, qual que é a forma de comunicação com as pessoas? Físico e verbal. É o 80-20 para tudo. Para você fazer uma compra no teu mercado. Para você negociar um carro, um apartamento, você vai ter que falar. Você vai ter que falar e você vai ter que estar presente em pessoa ali. Exato. Então, pô, você está se conectando, por mais que digitalmente, de uma maneira muito rápida numa rede social, mas a rede social é que nem eu falo, eu costumo dizer com o mercado financeiro. O pessoal olha o mercado financeiro, bolsa de valores, gráfica, isso.
Mas, cara, pro mercado financeiro se mexer tem que ter pessoas. Tem que ter Sim. pessoa comprando e vendendo. O TikTok tem que ter pessoas logadas lá dentro. Então, a copy pra mim é 80-20. E realmente, a gente faz ali agora hoje, a gente faz um processo de inteligência artificial ali dentro que otimiza muito a copy. Só que tem que ter o toque humano. Com certeza. Porque produtos, que nem eu fiz ali, o meu maior case foi nos produtos de ajuda masculina, testosterona, produto natural, pra dormir melhor, pra performar melhor na academia, enfim. Uhum. Eu já usei isso. Eu sei a dor que um cara sente quando ele vai pra uma academia cansado e não consegue se exercitar. A Consegue. inteligência artificial, ela vai te ajudar nisso, mas ela não vai saber exatamente, né? Exato. Ela vai se alimentar daquilo que você dá para ela, daquilo que você Exato. instrui ela sobre o que nós, né, humanos, a gente tem e quer sanar. Qual que é o nosso problema ali em si. Ela vai ajudar, mas ela Exato. não vai fazer 100% desse trabalho. É necessário ter esse toque pessoal, ter esse toque humanizado, É que nem para eu que você consiga chegar exatamente na dor da pessoa, né? Exatamente. Isso é que nem eu falo ali, até falei para um pessoal ali da comunidade, a inteligência artificial, ela sabe da dor, mas ela nunca sentiu aquela dor. Então, se a Exato, gente sentiu, vai ter que ter um toque humano aí pra gente mostrar pra exato. ela o que é sentir na pele um pouquinho Com também. certeza, com É isso que eu certeza. faço. A gente chama de perfumaria da edição também, né? Editar um Uhum, vídeo um pouquinho melhor, uma legenda mais encaixada, um take melhor. Eu faço a mesma coisa na copy. Eu dou essa perfumada nela. De colocar ótimo. algo mais humano e pessoal também. Uhum, Porque se eu colocar algo pessoal em uma determinada parte do texto, lá no final eu posso bater nela do mesmo jeito. Só que agora no âmbito de tipo, antes você sofria disso, agora você pode ter ajuda daquilo. Então, sempre tem que ter o toque humano dentro da inteligência artificial. Isso é fato. legal, interessante. E me conta um pouquinho agora sobre como que é essa parte da criação dos vídeos. Você tinha mencionado, né, que esses vídeos eles são criados com inteligência artificial, você não precisa mostrar o seu rosto, você não precisa tá ali 100%, né, usar da sua própria imagem Uhum. e não precisa investir. E como que você faz, como que você utiliza a inteligência artificial para isso, para a criação dos vídeos? Ok. Então, assim, esse é talvez uma das ofertas mais tentadoras dentro do TikTok Shop, não só pelo faturamento, mas pelo simples fato de você não precisar colocar o seu rosto, né? Sim. Então, assim, é uma facilidade também, porque hoje em dia gravar, erra um take, você tem que regravar você mesmo de novo. Na inteligência artificial não tem isso, porque a inteligência artificial é um processo aprimorado. Então, assim, o que eu faço? Eu crio avatares, totalmente do zero, sabe? Avatares simulando realmente pessoas em ambientes normais, por exemplo, sentado aqui, conversando com uma câmera, pessoas talvez num ambiente mais educativo, numa livraria, numa biblioteca, ou até mesmo num podcast, Uhum. que é a nossa chave, né? Ouro. Esse é ouro, galera. Lembre-se, É ouro. pessoas se conectam com pessoas. O que uma pessoa faz para ensinar a outra, além do saber, ela tem que parecer que ela é inteligente, automaticamente formatando a credibilidade. Então você é assim que se transforma um especialista. Então a gente usa muito esse ângulo por causa disso, por causa para passar essa credibilidade que a nossa copy tem dentro de um avatar. Beleza, João, você criou um avatar. É uma imagem? Não, é um vídeo. Tem plataformas hoje que criam isso. Seja uma imagem para você animar essa imagem em uma outra plataforma, ou a própria plataforma mais parruda, pode-se assim dizer, que cria um vídeo completo. O próprio ChatGPT faz isso Uhum. hoje, no seu plano mais otimizado. O ChatGPT, o NatEarth, que eu já usei também, todas essas inteligências artificiais que estão aparecendo agora. Então, eu faço esse processo de criação desse avatar e depois eu vou para as plataformas de áudio. Até posso datar as que eu já usei Eleven Labs e Hailu Audio, tá? Se você quiser usar e testar, vale muito a pena. São plataformas que criam áudios, que tem áudios pré-prontos lá. Você também pode se gravar, colocar a sua voz lá e pedir para a inteligência artificial narrar em outra língua, que é o que eu faço muito, inclusive. E hoje você vende em quais idiomas? Hoje eu vendo no inglês e no espanhol. No inglês e no espanhol? Sim. Legal. O mercado latino-americano pode parecer estranho nos Estados Unidos, mas é um público muito amplo lá. Devido a mexicanos, colombianos e outros países ali da América Central que tem como esse idioma o espanhol. Então eu faço essa criação de áudios dentro dessas plataformas e é muito intuitivo, muito fácil de fazer, tanto que
O processo de criação de um vídeo não tão perfumado, como eu gosto de dizer, leva ali 15 minutos, 20 minutos. É muito rápido. Muito rápido Muito mesmo. rápido. Você ensinando a plataforma o que você quer, ela vai te dar o que você quer. Simples Uhum. assim. E aí eu crio com o vídeo, movimento feito, a imagem em movimento ou vídeo. Com o áudio, eu vou para minha última parte, que é a junção dos dois. Aonde que eu faço isso? Nosso queridíssimo CapCut, galera. Não tem segredo, é simples. CapCut CapCut tá ali, meu, é é quase que a brother. base de tudo, né, também. É um amigão, cara. Se você pedir ajuda dele meia-noite, ele vai te ajudar. Ele E tá lá. é isso. Aí eu coloco tudo dentro do CapCut, eu faço a criação, eu faço a junção desse áudio com a imagem, edito por ali e posto. Deixa no formato já do próprio TikTok, Exato. né? Sempre coloca uma legenda ali também, né? Tem esse ponto, que é a perfumaria, né? Basicamente o meu básico é o quê? É você linkar o vídeo com o áudio, colocar imagens do produto, colocar às vezes uma headline, que é aqueles textos fixos no vídeo, né? A gente chama de headline ou hook escrito. E depois coloco algumas legendas para realmente ficar mais fácil e mais interativo e, como eu posso dizer, para reter mais o pessoal também, uma legenda mais animada e tudo mais, eu coloco ali e depois eu posto. Não tem Perfeito. muito segredo, é como a gente já falou, é a execução e a consistência. Basicamente é isso. Falando um pouquinho sobre a questão do produto, né, que você vendeu bastante agora nessa sua jornada do TikTok, qual foi o formato que você utilizou para conseguir viralizar esse produto para o público masculino? Ok. Se diz formato do avatar que eu usei ou a linguagem O como um todo? formato do próprio vídeo, para Ok. o pessoal entender Uhum. como que é esse tipo de vídeo, né? Porque dentro do TikTok, a gente vê muito vídeos no formato UGC, né? Que é a pessoa ali com um produto mostrando, de fato, a usabilidade, os benefícios daquele produto. E o formato que você utilizou é Uhum. um formato UGC? Que tipo de formato que Ok. você utilizou? O formato que eu fiz, como tudo ali dentro da mentoria, eles ensinam muitas coisas. Isso a gente Bem tá bem amparado, né? amparado, exatamente. É Para formato qualquer GC, é coisa. podcast, é texto na tela, é só áudio, é imagem diferente e tudo mais. Eu linkei duas coisas. Eu linkei o nosso queridíssimo podcast, com uma mulher falando, junto de. Para não ser um texto, como não era uma copy de autoridade, era uma copy de depoimento, o que eu pensei? Eu vou aliar alguém do podcast, que querendo ou não, por estar no podcast, passa um pouco mais de credibilidade, junto com o depoimento dessa mulher. Essa mulher deu um depoimento do marido dela, que era um cara extremamente cansado, que não tinha gás para fazer os serviços, por exemplo, de casa, que é ajudar a cuidar dos filhos, tomar autoridade como o homem da casa. Era um cara cansado, apático. Uhum. Então, nesse vídeo, ela fez um depoimento dos problemas que ele tinha para causar, isso aqui é copy, galera, para causar essa empatia com o locutor, com o lead, para ver que o problema que ele sente e não conta para ninguém, porque o homem tem esse defeito, o homem que vos fala, de você não contar as dores que você tem e resolver tudo sozinho. Eu pensei muito nessa copy, foi uma copy que eu mais pensei e a que mais deu certo. Eu vou bater nesses pontos que são pontos que homens não contam, pelo menos a maioria. E eu vou mostrar para eles que tem ajuda para isso. Isso é sensacional. Isso que você está passando é muito ouro, porque é você se colocar no lugar da pessoa que vai comprar o seu produto. E é isso que vai Exatamente. fazer você se conectar de fato com a pessoa que está ali e vai fazer ela clicar no botão da compra. Porque essa é a facilidade do TikTok Shop. É você ter o produto dentro da própria plataforma e você só precisar dar 2 cliques, basicamente. Você não precisa sair de dentro da plataforma. A pessoa se conecta com a dor, ela a sente ali na pele, de fato, né? Tipo, ela se identifica. Ela olha para aquilo, para aquele vídeo que você fez e fala assim: meu Deus, você tá falando comigo? Exato. Como assim? Você sabe o que eu tô passando? E a pessoa simplesmente vai lá e compra, ela não precisa sair dali. Exato. Então, eu foquei muito nessa narrativa, porque eu pensei, pô, dessas dores, tenho eu que já passei por isso, tenho pessoas na minha família que passam. Então, é uma outra dica que eu dou pra você. Se você for escolher o teu produto, olha com carinho pra ele. É meio paradoxo que eu vou falar agora. Olha com carinho, mas não se apega. Olha com carinho, extrai o que ele tem pra você, e se você vê que não tá dando mais certo, agradece e segue pro próximo.
Então é isso que eu olhei para aquele produto. Eu pensei, cara, ele tem essa dor. Eu já tive essa dor, esse cansaço, às vezes esse autossabotamento mental também, por questão do cansaço mental, por questão do cansaço físico. Eu pensei, cara, eu vou pegar esse produto. E foi o que eu fiz nessa narrativa, um depoimento que gera muito mais credibilidade de uma mulher, que geralmente não fala sobre esse assunto. E na verdade você tá vendendo um produto de homem e é uma mulher então que está falando. Exatamente, foi uma mulher que Que falou. sacada. Ela falou que aquele produto ajudou o esposo dela. E você acha que nesse caso os homens eles veem a mulher como alguém a se confiar, a falar sobre isso? Você, na sua opinião, assim, você não acha que isso é meio contraditório, mas Sim, para entender assim claro. o teu raciocínio, talvez um homem falando sobre um problema de homem não conectaria mais? O que fez você mudar esse pensamento de colocar de fato uma mulher ali falando sobre essa dor específica? Porque o teste é gratuito. Perfeito. Ótimo, é isso mesmo. O teste é gratuito. Eu tentei Você tentou também? tentei uma cópia semelhante de um Mas cara dando o seu autodepoimento. Vendeu, deu uhum, bem, mas não viralizou. viralizou. Exatamente. Tem isso, tá, pessoal? O viralizar é uma coisa, viralizar e vender é outra. Pode viralizar pra caramba por uma coisa que você usa no elemento do vídeo, mas se a cópia for boa, ele vai vender. Isso é fato. Você pode ter um vídeo, no caso, que, sei lá, vai bater 500 mil visualizações e vai fazer 3 vendas. Exato. É bem isso. E foi mais ou menos o que aconteceu nesse vídeo do homem. Eu fiz 19 vendas nele num período de 6 dias. 6 dias. Uhum. Aí eu pensei, pô, beleza. A cópia tá legal, tá passando uma credibilidade, é um depoimento do cara. Só que vamos mostrar que esse cara meio que evoluiu? Vamos falar que ele se abriu com a mulher dele e ver o que os caras vão achar disso? Uhum. Porque o homem tem muito disso, não pelo fato da mulher, não é isso. Querendo ou não, quem você escolhe pro teu lado você vai ter que representar também. Sim. Então você tem que buscar ajuda nessa parte. A primeira coisa que o cara faz, quando resolve, é se abrir pra pessoa que tá ali com ele, que acompanha ele. Aí eu pensei, pô, eu vou colocar ele como se fosse a mulher dele falando. E o que aconteceu, o resto é história. Se conectar, basicamente o público se conectou, o público masculino se conectou com isso. Exatamente, e é um vídeo que até vou falar, foi $612 no dia. 612? Que foi o dia que eu vi um depoimento do Luan lá na comunidade. Vou até falar de você, Luan, que ele fez 657. Caraca. Uma coisa que é o poder da mente também, galera. Mentalizem tudo, tá? Porque o depoimento do Luan foi no início da semana. Eu vi o depoimento dele e na minha cabeça, no instinto de competição, de uma maneira boa, claro, eu pensei, cara, eu vou chegar nesse cara. Eu vou fazer o que ele fez. Faltou pouco, Luan, não cheguei em você, cara, mas a gente fez algo Mas já foi bem parecido. sensacional. Foi 593 num dia, 612 Caraca. no outro, e no outro começou a decair, que é totalmente normal. Foi $419. Caraca. Lucro, lucro. Não tenho que descontar disso aí, porque eu não tem mesmo. Não tem anúncio pago em Sim. cima, não tem outro método usado. Foi tudo Incrível. no bolso, como a gente pode muito bem dizer, para o bom entendimento de todos. Perfeito. Continuando aqui, para encerrar, basicamente, vamos ter um papinho um pouquinho mais Ok. sobre mentalidade. Fechou. Se você, na verdade, assim, é uma parte de mentalidade, mas eu quero entender, só pra gente encerrar essa parte Claro. do próprio TikTok Shop. Sim. Se você tivesse que ensinar e falar sobre o TikTok Shop pra alguém hoje em dia, como que... Na verdade, assim, se você tivesse que ensinar alguém a criar um vídeo Ok. exatamente de TikTok Shop, como que ela faria? Qual é o passo a passo pra ela fazer um vídeo viral, Interessante. na sua visão? Ok. Vamos pegar o vídeo como um todo, então, desde a copy e tudo mais. Perfeito, Certo? pode ser. Os 3 a 5 segundos E o que não pode faltar? iniciais, ok? Iniciais numa copy é o teu, digamos assim, é o teu as do baralho. Você tem que focar bem nele. Por quê? Pensa o seguinte, o TikTok Shop, ele é um aplicativo quase que 100% usado no celular. Quando a pessoa tem um celular na mão, o comportamento, até nosso às vezes, é rapidez. A gente não quer demorar muito naquilo. Se a gente quiser demorar numa coisa, a gente vai assistir um vídeo no YouTube no computador ou ler um livro Uhum. para extrair uma informação. Para extrair uma informação, se você quer só passar o tempo, ali no celular é mais rápido ainda. Então foca nesses 3 a 5 segundos iniciais. Chame a atenção a qualquer custo. É até uma lei dos 48 leis do poder. Chame a atenção a qualquer custo. Isso se encaixa muito bem no TikTok. Você vai ter que chamar a atenção da pessoa para ela parar e assistir o teu vídeo.
E dentro desse chamar a atenção, você tem que qualificar a pessoa também. Então estratégia não, um trabalho mais difícil. Mas seja um pouquinho mais específico nesse Ok, qualificar, para o pessoal entender o que é esse isso, qualificar. perfeito. Vamos bater nesse produto que a gente está falando que foi o que eu criei. O vídeo que eu criei desse produto que eu vendi. Eu chamei a atenção com uma expressão física da minha avatar. E nessa expressão física era basicamente assim. Ela fazia uma expressão, ela falava assim: você que tem mais de 40 anos, é normal passar por isso. Quer dizer, mentira, não é normal. Eu vou te ensinar o que é normal. Aí ela falava do produto. Por quê? Ao mesmo tempo a gente chamou a atenção da pessoa, essa pessoa parou o que ela estava fazendo e foi advertida por um problema que ela tem. Essa pessoa ela tem mais de 40 anos e ela não falou em si do problema, mas ela falou de uma forma chocante, que não é normal você ter aquilo. Ou seja, você chamou atenção para um problema que a pessoa não tem a ideia que ela tem. Exatamente. Que Tipo, ela para vai ela buscar esse problema, tipo, ela vai se identificar de fato, né, com esse que problema. ela achou que era normal ela ter esse problema, mas Sim. daí ela falou que não é. Ela falou: não, mentira, não é Não normal. é. Eu vou te mostrar o que é normal. É meio contraditório, né? A contradição, exatamente. Perfeito. Aliando uma bizarrice, às vezes, que você usa para chamar atenção, contra a contradição. É por isso que teve um ads escalado que eu vi uma vez, eu acho que eu até sei quem fez, mas eu não vou citar nomes. Que o cara falava assim, que era um produto feminino aqui no Brasil, você leva chifre porque você é gordo. Pesado. É bem pesado. Bem Eu até pesado. sei quem foi que fez, mas não citamos nomes, né? Trabalhamos com nomes hoje. Mas é basicamente isso, é totalmente pesado que causa o choque. Ao mesmo E é tempo esse choque que vai fazer a pessoa parar de rolar ali, porque realmente a gente hoje tá nas redes sociais, a gente tá ali só rolando, e acaba, tipo, que é meio que automático, né? Exatamente. E se você prestar atenção, ao mesmo tempo que esse Hulk causou o choque, ele causou a qualificação. Por quê? Porque ele falou, você é gordo e você está sendo traída. É por isso que você está sendo traída. Então a mulher que ela sente que ela está acima do peso, ela vai olhar para aquilo. Deus me livre se eu ver um vídeo desse aí. Falando comigo desse jeito. Socorro! Mas enfim, aí eu faria isso, eu ensinaria pra pessoa isso, ó. Tenta chamar atenção e qualificar em 5 a 3 segundos. Que esse é um caso extremo que eu falei, mas funcionou muito bem. Não funcionou comigo. Sim. Causou o choque, eu olhei pelo choque. Isso é fato, que causou essa estranheza. Eu falei, meu, o cara falou Até isso. você que não é mulher, você para, né? Exatamente. Então eu ensinaria isso. Eu ensinaria que, beleza, a gente fez o nosso hook na nossa copy, que é essa parte do hook, é o início do vídeo. Alguns levam de 3 a 8 segundos, outros de 5 a 10, 5 a 15, depende da contextualização da copy, certo? Você pode estender isso também, né? Você pode ter um hook, depois você pode colocar um outro hook junto ali, né? De repente já com um outro especialista que vai estar falando ali, né? Exatamente. E você vai estendendo isso para você qualificar a pessoa, né? No caso. Essa é a estratégia do empilhamento de hook que o pessoal ensina dentro da comunidade, né? Isso é muito bom, isso me ajudou pra caramba também. Aí depois disso eu passaria pro body. O que é o body? É você conscientizar a pessoa, basicamente contar a história do vídeo. Contar a história da mulher que foi trucada e era por causa disso e conscientizar desse problema que ela tem. Que esse problema foi a causa dos infortúnios da vida dela. Um exemplo. Nesse body você faz isso. Você conta essa história, você conscientiza a pessoa do problema, que é incomum pelo fato do avatar estar falando e a pessoa que está ouvindo pensar, meu, é comigo isso também, aconteceu comigo, ou tenho medo que vai acontecer isso. Beleza, depois disso você vai pro CTA. O que é o CTA nessa parte? O que eu ensinaria? Falo, cara, você tem que ser sutil. A gente ainda não está vendendo. A gente vai vender quando a gente falar o nome do produto. Então nesse CTA o que poderia ser feito é assim, pessoas como você que tinham esses problemas, ou que ainda têm, já sabem que tem a solução. A solução é simples. Sim. A solução, ela é mais simples do que você precisa. Você não precisa da canetinha aplicadora, da cirurgia de remoção de parte do estômago, nem nada. Não é isso. É que por que eles não te explicam? Porque não tem como muitas pessoas faturar em cima de um produto natural. O produto natural tá aí para isso. A natureza nos dá. A natureza vai dar para você, mulher, que você quer resolver esse problema. E é nessa parte que eu faço a CTA. Todos esses problemas que eu citei são resolvidos com produto composto tal, composto tal, composto tal.
Esses 3 compostos você encontra em muitos produtos hoje. Você explica o porquê que esses compostos Exato. podem ajudar a pessoa, porque às vezes a gente, tipo, sei lá, um exemplo, cúrcuma, gengibre, a gente sabe que existem esses vegetais, legumes, Uhum. enfim, na nossa vida e tudo mais, só que a gente não sabe os benefícios que eles podem agir dentro do nosso próprio organismo, né? Exatamente. Então é interessante, tipo, igual esses suplementos que você vende, dentro da composição deles existem esses compostos, então, né? Exato. Esses compostos naturais. Uhum. E aí você explica para quem tá vendo o vídeo o porquê que aquilo pode ajudar a pessoa. Exato. Então, assim, tipo, um ponto também muito importante. O TikTok é rede de vídeo curto. Eu já vendi com vídeos de 3 minutos, 2 minutos e meio. Porque eu quero explicar para a pessoa o que ela está comprando. Aí entra o ponto que você bateu. Uhum. Exatamente isso. Eu dou os 3 pontos. A cúrcuma, o gengibre e o maracujá seco, por exemplo. Uhum. Aí eu vou falar, ó, o gengibre vai agir assim no seu corpo. A cúrcuma desse jeito e o maracujá desse jeito. É Uhum. aí que eu faço a transição para explicar que todos esses componentes de maneira pura, naturais, estão em um produto só. Que é Uhum. onde eu explico na copy o produto que é e como você adquire ele, chamando a Legal. pessoa para clicar no botãozinho laranja, que é o botãozinho laranja que fica na parte de baixo do TikTok, que a pessoa compra em 2, 3 cliques. Perfeito. Muito rápido. Então eu faria essa copy. No processo de edição, eu ensinaria exatamente o que eu acabei de falar aqui. Ó, cria um avatar. Como é que você cria? Dá um prompt. O que é um prompt? Um comando para inteligência artificial. Exemplo, a inteligência artificial Ciart. Ciart, eu quero que você crie um avatar que tenha uma idade de 30, 40 anos, que tenha uma expressão, uma gesticulação de fala muito presente e que transpareça uma credibilidade. Essa pessoa pode ser uma médica com um jaleco falando sobre isso no estúdio ou no laboratório que ela está. Perfeito, perfeito. Aí a inteligência artificial vai criar, depois eu vou criar um áudio em cima disso, que eu ensinaria a pessoa, como eu falei aqui também, no Eleven Labs ou no Hailu Audio, levaria a pessoa para o CapCut e ensinaria ela a editar, como eu também fiz com o meu editor. Eu ensinei passo a passo. X, Y, Z, dividido por tal, vai dar resultado X. Basicamente E isso é uma hoje ele matemática. segue basicamente tudo isso que você falou para ele. É um Exatamente. passo a passo simples, que se a pessoa aplicar todos os dias, se torna até automático, né? Se torna Exato. fácil até, né? A frequência de postagem que a gente tem que ter no TikTok não tá só na postagem, mas está no nosso trabalho. Com A certeza. nossa frequência vai dizer o resultado que a gente vai ter. Perfeito. Vai dizer o resultado da sua conta, faturamento que você tem, quanto você aguenta ter estresse, às vezes que você tem muito. Isso é normal. Toda empresa no digital vai ter isso. Se alguém quer comprar o TikTok Shop por facilidade, Existe a facilidade, existe né? a facilidade, só que ela vai Existe. cobrar o seu preço. E qual que é o preço? Não é o preço no seu bolso, que é onde mais dói, que a maioria pensa. Não. Vai cobrar a tua insistência, o quanto você realmente quer isso. Se você quer entrar no TikTok Shop, tenha ciência que vai ter que ter constância, não vai ter que ter caixa, não vai ter que ter uma mega operação, não vai ter que comprar site, comprar domínio, comprar conta no Meta Ads, no Google Ads, não. A tua continha ali, a tua vontade e a tua consistência. Basicamente é isso. Então, Perfeito. não tem mais o que eu acrescentar nessa parte. A consistência é a chave pro TikTok Shop. E para fechar, Ok. basicamente tudo, é dessa maneira que você trabalha a sua mentalidade? Que dica que você daria para o pessoal que está querendo entrar no TikTok Shop a respeito da mentalidade? Porque no próprio MVM a gente trabalha muito com a questão da mentalidade. Exato. Nós temos o nosso mentor master, né, que é o Kobato, Diogo Kobata, e ele trabalha muito com a gente sobre a questão da própria mentalidade. A gente tem causas exclusivas sobre mentalidade para preparar os membros de dentro do MVM para o campo de batalha em específico, né? Porque a gente sabe que não é algo fácil, aparenta ser fácil, mas se a sua mente não estiver alinhada, provavelmente no primeiro problema você vai desistir. Então, Exato. se você não estiver preparado mentalmente, não vai dar certo. Não vai funcionar. E como que você lida com isso? E como que foi essa questão também do próprio MVM? Como que você conseguiu conciliar? O que que você absorveu, né, das calls com o Kobata, as calls da mentalidade mesmo? Que nada vai dar errado para sempre. Basicamente é isso. Nenhum problema é eterno, né? Não, e a tua condição nunca vai ser sempre a mesma. Sua condição é variável, seja ela boa ou ruim. Porque a gente teve... Lembra quando a gente teve os problemas de crescer conta?
Sim, Passava vixe. semanas e meses para bater 5 mil seguidores. Eu acho que a Hoje, gente passou um mês, mais ou menos, né? basicamente isso. Pra gente Basicamente conseguir isso. alcançar os 5 mil seguidores. Exatamente isso. E hoje a gente sobe em 24, 48 horas. É muito rápido. Hoje a gente tem dificuldade para fazer mais de 5 vendas num dia. Perfeito, né? Então, o que eu aprendi lá dentro é que nada dá errado para sempre. E uma coisa que eu trago pra vida, cara, a vida cobra seu preço. Isso é fato. Seja uma coisa muito fácil ou muito difícil. A vida vai cobrar teu preço e faça as escolhas certas. Se for preciso, você tem que ter o que eu costumo dizer que às vezes é teu poder como indivíduo, para não dizer egoísmo. Às vezes você vai ter que dizer não, você vai ter que deixar os colegas de lado, o aniversário da mãe, aniversário do irmão, apresentação de escola do irmão, do filho. Legal. É bem isso. Infelizmente, a vida cobra esse preço, mas tudo recompensa muito, cara. E outra, há 6 anos do digital, eu só emprego uma frase dentro do MVM, que pra mim assim mudou muito. É uma ótima era de todos os séculos que a gente já tem história humana para se estar vivo. É a maior oportunidade do digital, é a maior oportunidade de fazer às vezes pessoas como temos na comunidade de 15 anos 15 fazendo anos. milhares de reais por dia, ensinando a mãe a editar e a mãe fazendo mais de 5 mil reais também em Esse é contas. um dos cases de dentro do Exatamente. MVM mesmo. Enfim, é isso que eu digo, cara. Lá dentro a comunidade vai moldar a tua mente, você vai aprender que as dificuldades são combustível. Pra gente encerrar agora, eu vou te fazer uma pergunta, e é uma pergunta finaleira mesmo, pra gente encerrar aqui o nosso Ok? TikTok de hoje. Se você tivesse que definir o MVM, com que palavra ou com que frase que você definiria o MVM hoje? Único. 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 Não viu nada parecido no digital. Não, e olha que eu comprei muita coisa. É único porque somos alunos, cara. Somos alunos e estamos aqui hoje. Exatamente. Somos alunos e estamos aqui hoje. Você visualiza, você consegue, a dificuldade vem, a gente domina no peito e chuta de volta. Eu nunca vi coisa do tipo de mentor te chamar no direct para perguntar como você faz tal coisa. Se Não pela, preocupar, não pela né? incapacidade dele, mas com a mentalidade que foi criada ali dentro, você desenvolveu uma técnica diferente da qual ele quer saber, não para ele se vangloriar por aquilo. Até porque nas calls tem isso, ó, o fulano de tal trouxe tal coisa lá no direct pra mim que ele criou um tópico lá, pessoal, vamos ver. Cara, que mentor que faz isso hoje? Mentores, que são mais de Sim. um. Não tem palavra pra aquilo, é único. É É um que, na ambiente verdade, único. muitas pessoas, assim, até para falar um pouquinho mais sobre a questão do digital, né? Hoje em dia, e há muito tempo, na verdade, dessa era do digital, existe uma grande diferença entre mentores e vendedores de curso. Exato. Né? Então é interessante a gente entrar nesse quesito, porque dentro do MVM a gente tem mentores e líderes. Né? A gente tem os líderes que estão ali junto com a gente, porque e nossos sócios, né? Exato. Isso é uma das coisas que o Kobato ele fala muito, ele mexe muito e bate muito nessa tecla, que todos nós que estamos ali, nós não somos apenas alunos, nós somos os sócios dele. Porque até a questão dos lucros e tudo mais, né, a porcentagem ela bate quase que a mesma, tanto para eles que estão ali no back, né, sendo Sim. produtores, quanto para a gente que está ali sendo os creators, que no caso a gente é afiliado. Exato. Né, só que é quase que a mesma coisa com relação à comissão. Então, a gente ter pessoas com uma mentalidade de fato mentorar, se preocupar com a gente, é algo que a gente nunca viu no digital. Exato. Por isso que eu digo, é único. Eu nunca vi isso. Eu acredito muito, pegando o comportamento do digital no Brasil, muita gente vai tentar copiar, mas só existe um MVM. É isso, gente. Só existe um, não adianta. Só existe um. É só isso. Podem falar, tentar, podem criar coisas diferentes, mas a essência e o que respira aquela comunidade todo santo dia, dificilmente, quase impossível. Quase impossível, porque aquela comunidade não é feita de depoimentos e lucros, é feita de pessoas. E que as pessoas que estão lá
São pessoas assim que, não só os mentores, mas você, o pessoal do background que tá aqui, eu tô tendo o prazer de conhecer, cara. E é a primeira experiência que eu tenho através de uma comunidade, que começou com uma comunidade. Sim, E hoje a gente é conhecido e mais do que isso a gente é sócio. sim. E aí? Quer coisa mais forte que isso? Não tem. A gente é sócio que se ajuda. A gente não é sócio que tá crescendo pra depois deixar um pra cada lado. Não. Não existe isso lá dentro. E não vai existir. Não vai. Isso é fato. Perfeito, Ju. E para finalizar o episódio de hoje do nosso TikTok, eu acho que a palavra melhor que define é que só existe um MVM. E eu queria agradecer a presença de Joan aqui hoje. Obrigada por participar desse TikTok aqui com a gente. Você trouxe muito ouro, você basicamente entregou tudo pro pessoal aqui e agora é só o pessoal saber de fato aplicar e não deixar passar nenhuma partezinha desse episódio. Obrigada, Joan, por estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço também, principalmente aos nossos mentores, ao Cobata, ao Espaço, à comunidade MVM. E foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje para ter essa troca de ideia e tirar a dúvida não só das pessoas, mas explicar muita coisa sobre esse novo mercado e alertar vocês que não deixem essa oportunidade passar. É a nova onda do digital. É um novo mundo. Exatamente. Só existe um MVM. Só existe um. Muito obrigada. E é isso aí, gente.